Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus queridos, é possível ser cristão longe das instituições religiosas? Isso é possível? Bem, mas antes que eu comece a falar, se você não é inscrito, já peço o seu favor, já peço a sua inscrição. Entra, toque no sininho de notificações, porque tocando no sininho de notificações, o YouTube vai estar lembrando você dos próximos vídeos. São mais de 400 prontos de A a Z, tá bom? O seu like e o dislike no rodapé, o que você achou do assunto e até mesmo uma sugestão, tá bom? Vamos aprender junto. Eu quero trazer aqui algumas passagens para vocês. Daí nós vamos aprendendo junto, ok? Só lembrando que não sou pastor e não pertenço a nenhuma denominação. Eu saí do sistema, então eu não faço parte mais do sistema religioso. Beleza? Vamos juntos? É possível? Será que é possível o cristão viver longe das instituições religiosas? É possível ele ter comunhão? É possível ele ter salvação? É possível ele estar amparado? Vamos ver comigo. Vamos lá. Eu disse que o que ia fazer para vocês era uma reflexão, e é o que eu vou fazer. A fé sem templo é possível? Fé sem templo é possível? O que afasta os cristãos das igrejas, que não são igreja, né, irmãos? Igrejas somos nós, tá bom? O que afasta os cristãos dessas denominações evangélicas e etc e tal? O que afasta? Qual o motivo? Por quê? Bom, vamos lá. Já que é um apanhado, é inegável o crescimento da igreja evangélica no Brasil nos últimos anos. Isso ninguém pode negar, porque segundo o IBGE, realmente nós temos aí uma projeção, até, se não me engano, 2023, por aí, estaríamos passando inclusive os católicos aqui no Brasil, em número, ok? Tá bom? Eu quero fazer para você aqui um apanhado, porque eu já tenho esse IBGE, esse censo, eu já tenho em vídeo no canal, tá bom? Então, vamos lá. Olha que interessante. Se é inegável isso, ao mesmo tempo também avança o número de crentes que se desvinculam das estruturas denominacionais e vão viver a fé de forma diferente. Eu, por exemplo, estou vivendo minha fé congregando apenas em um nome do Senhor Jesus, junto com a minha família, esposa, o meu pessoal, tá certo? Então nós estudamos a Bíblia, temos um momento com Deus, na oração, até mesmo os cânticos você pode fazer, você pode pegar o seu violão em casa, que nós fazemos parte do louvor, então fica até mais fácil. Mas você dá uma paradinha, você estuda a Bíblia, você medita, você faz orações, e você tem os irmãos, todos os irmãos espalhados por toda a sua cidade, por todo o seu estado, por todo o país e o mundo. Então, igreja somos nós, somos partes separados, mas juntos, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, nós somos a igreja. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali ele estaria, segundo o propósito. Tá bom? Então vamos lá. Então, olha que interessante o que nós estamos vivendo hoje. Esses cristãos, eles se estão desvinculando porque eles estão observando que a igreja, apesar do crescimento numérico da igreja evangélica protestante no Brasil, mas ela está perdendo e já perdeu em muito no quesito Bíblia, ensino da palavra. Tá? Infelizmente, nós estamos vivendo o tempo mais pobre de toda a história em conhecimento das Escrituras. Já dizia um dos profetas menores, Oséias 4:6, este meu povo está sendo consumido, esse meu povo está sendo derrotado, esse meu povo está sendo massacrado, e como você queira, conforme a tradução, conforme a versão, perdão. Por falta de conhecimento das Escrituras, por falta de conhecimento no Velho Testamento, por falta de conhecimento das leis de Deus, segundo Moisés, da Torá, do Pentateuco. E hoje no Novo Testamento, na Nova Aliança, por falta de conhecimento do Novo Testamento, tá bom? Então, o fé sem templo, sim, é o que está acontecendo hoje. As pessoas estão desvinculando das estruturas denominacionais e vão ver uma fé de forma diferente.
fora do sistema e de tudo que ele representa. É uma loucura, mas isso é verdade, tá bom? Há quem o chame de desigrejado. Os líderes religiosos, os pastores, nos tratam como desigrejados, crentes desigrejados. Mas como é que nós vamos ser desigrejados se a igreja sou eu? Como é que eu posso sair de mim mesmo? Eu acho que desigrejado é quem está numa instituição, numa denominação e não é a igreja. Então quem é a igreja é igrejado. Então como é que eu vou sair de uma igreja? Eu saí sim de uma denominação, eu saí de uma instituição, mas não de uma igreja, porque a igreja somos nós. Ok? Tranquilo aqui? Então bora lá. Então, alguns nos tratam como refigurados, ou igreja orgânica, enfim, não importa. Mas seria possível ter uma vida cristã saudável fora dos templos religiosos? Claro que sim. Porque a religião, ela coloca uma venda nos homens para que não conheçam a Cristo. Para que não conheçam o Novo Testamento, para que não conheçam o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia. Para que não conheça Cristo, os apóstolos, os discípulos, os pais da fé, os reformadores, tá bom? Então a igreja não vai ensinar mesmo, essa igreja denominação, essa igreja instituição com uma placa, não importa o nome, eles não vão te ensinar mesmo. Primeiro que os pastores, a maioria não sabem, eles não conhecem a Bíblia. Não, eles não conhecem a Bíblia livremente, eles têm que estar dentro do sistema. Se eles não estiverem dentro do sistema, eles estão fora. Mas eu, como estou fora do sistema, então eu posso falar do Evangelho de forma integral, sem problema algum. Aqui um IBGE, um censo que foi feito. Eu nem vou falar desse censo agora, porque o último censo, que foi 2009, 2011, a última conta que foi feita do IBGE, eles estavam em 10 milhões e a projeção para 2020 era de 20 milhões de desigrejados, de pessoas que saíram por alguma forma. Umas saíram desviadas nesse sentido, outras saíram porque brigaram, outras saíram porque não concordaram com o sistema, outras saíram porque estavam lendo a Bíblia e queriam servir Deus melhor. Eu, por exemplo, não estou mais porque estive lendo e estou lendo a Bíblia, a palavra de Deus, e eu percebendo aqui que eu livre disso, livre das denominações, livre dos vínculos de instituições, eu posso ter a liberdade de ensinar o Evangelho como é para ser ensinado, como é para ser pregado o Evangelho. Lembrando que eu não sou pastor e nem teólogo, tá bom? Eu sou como você, normalzinho, tá bom? A diferença é que cada um de nós temos uma capacitação dada pelo Espírito Santo, tá? Então vamos lá. Vamos para os finalmente? Vamos. Já que eu tenho o censo no canal de IBGE, falando dessas projeções, eu não vou ficar falando dessas projeções agora, tá? A época dos pesquisadores, os pesquisadores chamaram esse público de evangélicos de não praticantes, por não estarem ligados à vida e à rotina de uma denominação. Uma época atrás, chamavam de desviado e outras coisas mais, tá bom? Uma época atrás, anos 80 e tal. Mas agora, nesses últimos tempos, ganha um outro nome, uma outra roupagem, aqueles que não estão e não pertencem mais a uma denominação religiosa, tá bom? Então, o que acontece aqui? Bom, não houve diferenciação entre os que abandonaram as práticas cristãs dos que mantinham, porém. Naquela época, quando uma pessoa trocava de uma religião ou de uma denominação para outra, tá? A pessoa chamava de desviar, desviou, ficar pulando de galho em galho, etc e tal. Eles estavam trocando 6 por meia dúzia, tá bom? Então, do que ia mudar? O que ia mudar? Ficar trocando de religião, ficar trocando de denominação, ficar trocando de instituição. O que ia mudar na vida da pessoa? Nada, tá bom? Então, essa insatisfação pelo sistema ou dentro do sistema religioso é que traz essas coisas que são muito chatas, né? Essas rigidez, essas formalidades, tá? Esses modelos que participam desses escândalos, essa hipocrisia, essa falta de transparência indevida nas finanças, essas questões frias e impessoais, né? Entre os membros, tá? Eles acabam migrando para uma nova forma de viver a fé cristã, tá? Em reuniões nos lares, grupos pequenos, sem ritos, sem formalidade, sem ênfase, mas tendo a comunhão e a participação de todos.
Então essa crise institucional, tá, ela acaba atingindo aí a maioria, tá? Esse movimento já se tornou comum sair da instituição. Então nós não saímos da igreja, nós estamos fora do sistema, nós somos a igreja do Senhor Jesus, tá bom? Se você for pegar lá Atos dos Apóstolos 7, de 24 em diante, você vai entender o que eu estou falando, tá bom? Então vamos lá. Para os finalmente, como eu já disse, era apenas uma reflexão e eu queria para você passar isso para vocês estarem ligados no que está acontecendo, tá bom? Então, o que nós vamos agora entender? A vida vai continuar, aqueles que estão lendo as escrituras, eles vão estar, de alguma forma, saindo do sistema, tá? Até mesmo porque já disse que o que tem acontecido lá dentro. Então, a gente acaba tendo aí uma comunhão melhor com os irmãos de todas as denominações agora. Porque quando você está numa denominação dessa, está numa instituição dessa, você não pode visitar outros irmãos. Você não pode, é proibido. Eles criam essa divisão e você não pode mais ter contato com o irmão de uma outra denominação. Uma vergonha, uma loucura. Então, não são pessoas que abandonaram o cristianismo. Não, o perfil é outro. São pessoas maduras na fé, que estão saindo das fileiras dessas denominações e fazem isso com uma convicção crítica às instituições, baseado na palavra de Deus, tá? A sociedade está passando por uma grande mudança e essas igrejas estão sendo questionadas, esse sistema, essas instituições estão sendo questionadas. Então, esse movimento deve-se ao fato de que essa secularização da fé já se tornou algo imprescindível, tá? Indominável. Então, as pessoas estão buscando alternativa para viver a fé. Nunca vivemos aqui na América Latina algo desse jeito e dessa forma, tá bom? Então, dentro dessa secularização, tudo isso tem acontecido, tá? Na Europa, Estados Unidos também, tá? Esse movimento não é de hoje, já faz muito tempo. É que agora está tomando uma forma. Essa crise institucional que atinge o país não deixa de fora essas instituições, essas igrejas, tá? Mas também outras instituições, tá certo? Que estão sendo atingidas. Então essa avaliação, de fato, e tem ocorrido e acontecido por causa dos líderes, por causa das instituições. Eles não ensinam a palavra. Não tem escola bíblica, não tem escola de ensino, não tem doutrina. Não tem. Você sabe quais são as doutrinas dos apóstolos, lá de Atos? O ensino, a comunhão, o partir do pão e as orações, perdão. Tem acontecido isso? Não. Olha, eu não vou entrar aqui em detalhes, tá? Mas eu já tenho esse assunto no canal. Hoje eu estou trazendo apenas um apanhado para vocês. Um alerta, uma reflexão, tá bom? Ó, eu vou fazer mais vídeos sobre esse assunto. E aí, se você quiser saber um pouco mais, deixa aí nos comentários. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e tudo aquilo que você estiver fazendo. Shalom, shalom, Adonai, a paz do Senhor Jesus esteja no seu lar. E até um próximo vídeo.